Olá, boa tarde. Eu sou a Laura Mariane de Andrade. Estou aqui para apresentar hoje o trabalho denominado Humanidades e Tecnologia Digital na Organização e Representação do Conhecimento. O trabalho dentro do Seminário Hispano-Brasileiro de Investigação e Informação, Documentação e Sociedade. Esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com a professora doutora Paula Regina Dauer-Vedov, e nós duas somos integrantes do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de São Carlos, no estado de São Paulo, no Brasil. Eu sou mestranda do programa e a doutora Paula é minha orientadora e docente. Para poder falar do trabalho, gostaríamos de fazer uma introdução falando sobre humanidades digitais. Elas são consideradas um novo campo de estudo transdisciplinar que se relaciona com o ambiente digital. As humanidades digitais promovem acesso informacional e são um tema amplo, recente e em pleno crescimento. As humanidades digitais referem-se ao conjunto das ciências humanas e sociais, as artes e as letras. Elas não negam o passado das humanidades, mas, na verdade, elas se apoiam no conjunto dos paradigmas do saber fazer e dos conhecimentos que essas disciplinas já estabelecem, mobilizando simultaneamente os instrumentos e as perspectivas singulares no mundo digital. As humanidades digitais também designam uma transdisciplina, segundo a literatura, portadora dos métodos, dos dispositivos e das perspectivas heurísticas ligadas ao digital no domínio das ciências humanas e sociais, conforme o Manifesto das Humanidades Digitais de 2002. Com relação à organização do conhecimento, consideramos que ele é um campo do conhecimento atrelado à ciência da informação, que objetiva ordenar e representar a informação, exercida preferencialmente pelo profissional da informação ou pelo cientista da informação. É um campo de estudo que se preocupa com a natureza e a qualidade dos processos e sistemas de organização do conhecimento. E, para além da teoria, a organização do conhecimento se preocupa em desenvolver técnicas, instrumentos, processos para organização, representação e recuperação do conhecimento. No nosso trabalho, então, como objetivos gerais, nós propusemos analisar como os trabalhos de autores brasileiros dessa área de organização e representação do conhecimento inserem as humanidades digitais, o seu conceito em suas abordagens. Também objetivamos analisar produções científicas na língua portuguesa, de autores brasileiros da organização do conhecimento, que contemplam as humanidades digitais como objeto de estudo. Como objetivos específicos, nós traçamos o panorama conceitual desses dois campos, das humanidades digitais e da organização do conhecimento, e realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre a produção científica. Então, nós olhamos para o GT2, Organização e Representação do Conhecimento, do ENACIB, que é o Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação do Brasil. E o Congresso Brasileiro de Organização e Representação do Conhecimento, também conhecido como ISCO, capítulo Brasil. Então, como metodologia, nós tivemos um caráter quali-quantitativo e aplicamos a técnica de análise de conteúdo para interpretação e produção de inferências. Assim, nós buscamos pelo termo humanidades digitais, entre aspas, os artigos com delimitação temporal de 2012 a 2019. A princípio, obtivemos um primeiro recorte, ao fazer a busca manual por esse termo, nos anais e publicações dos eventos. Então, nós procuramos pelo título, subtítulo, resumo, palavras-chave, esse termo dentro desses pré-requisitos. E tivemos o retorno de somente um resultado de pesquisa. Então, nós ampliamos o escopo dela para o texto completo desses trabalhos, para ter um universo maior para trabalhar. Esses foram os resultados, então, ainda um pouco baixos, pois nós obtivemos 3 registros retornados na busca, desse período de tempo, desses autores e títulos, e da ISCO e do GT2, que nós vamos ilustrar mais para frente. Então, como resultados, nós tivemos resultados pouco expressivos pela quantidade baixa de trabalhos recuperados, tivemos uma abrangência temporal de 5 anos, que foi de 2013 a 2017, e tivemos uma variedade de grupos em que as produções se encaixam. Então, das produções que nós recuperamos, achamos que elas foram bem variadas pelos temas dos eventos. E as palavras-chave também nos ilustram muito, as palavras-chave que estavam nesses documentos recuperados, que eram documento, humanidades digitais, acervos permanentes, organização e representação, patrimônio cultural, sustentabilidade, link de Open Data e tecnologias de informação e comunicação, trazendo aí um escopo bem abrangente.
Então, com relação à variedade de grupos que as produções se encaixam pelos temas dos eventos, nós podemos observar que um deles era do GT2, da Organização e Representação do Conhecimento. O outro trabalho seria da ISCO, quando o tema foi Memória, Tecnologia e Cultura na Organização do Conhecimento, e outro trabalho da ISCO, quando o tema era Complexidade e Organização do Conhecimento, Desafios de Nosso Século. Com relação aos anos do trabalho, então, no escopo de pesquisa que a gente tinha de 2012 a 2019, recuperamos somente trabalhos de 2013, um trabalho, 2017, com 2 trabalhos, e da origem dos trabalhos, então, nós tivemos 2 trabalhos da ISCO e um do EMANCIP. Com relação aos resultados, olhando para a parte de análise de conteúdo, na pesquisa que vamos apresentar com o texto completo, nós pretendemos escrever isso melhor. Mas para os fins de apresentação, eu gostaria de destacar pelo menos o contexto das humanidades digitais e da organização do conhecimento de cada trabalho. Então, o primeiro trabalho de redocumentarização, historiografia e humanidades digitais trouxe um bom contexto das humanidades digitais, porque no trabalho ele apresenta uma seção específica para esse termo e conceitua as humanidades digitais, debatendo entre 2 ou mais conceitos apresentados, e também apresenta exemplos dentro de acervos históricos das humanidades digitais. Com relação ao contexto da organização do conhecimento, consideramos que ao tratar a representação e organização da informação como o tema principal do trabalho, dá destaque ao acesso por meio da representação, ele está inserido nesse contexto, sim. O segundo trabalho, Sustentabilidade de Acervos Digitais, apresenta as humanidades digitais de forma um pouco superficial, somente para elucidar as novas tecnologias e sua relação com as ciências humanas e sociais aplicadas. Então, com relação à representação, organização e acesso ao conteúdo de patrimônios culturais. Com relação à organização do conhecimento, ao tratar da representação e organização da informação como tema principal do trabalho, está se inserindo no contexto também. E o último trabalho, a ISCO Brasil e o fortalecimento de intercâmbios e visibilidade científica em organização do conhecimento, também traz um pouco das humanidades digitais, talvez de forma superficial, pois cita o termo como um dos novos temas transversais de pesquisa na área da organização do conhecimento, sem entrar em muitos detalhes. Com relação ao contexto da organização do conhecimento, o trabalho destaca a importância dessa área frente aos desafios digitais de representação e organização da informação no contexto da web, da internet. Então, contextualiza muito bem também. Então, como resultados, olhando para o todo, nós tivemos trabalhos de natureza interdisciplinar, dos estudos das humanidades digitais, mesmo quando estão inseridos especificamente na ciência da informação e na organização do conhecimento. Assim, ainda assim, eles se mantêm bastante abrangentes de forma interdisciplinar. As humanidades digitais integradas com a organização do conhecimento, ao ser apresentada como um novo conceito no contexto tecnológico da ciência da informação e através das técnicas e estudos de representação do conhecimento, seja especificamente sobre análise de um acervo de exemplos de aplicações ou como uma das tecnologias transversais existentes. Então, consideramos bem amplo também. Também concluímos que verificou-se o baixo número de pesquisas que abordam as humanidades digitais, nesse aspecto que nós analisamos, e com relação a usar o termo, os trabalhos, eles quando apresentam o termo humanidades digitais, a pesquisa não necessariamente se refere à temática das humanidades, mas apenas o utiliza para auxiliar em alguma elucidação, e o trabalho acaba sendo de um escopo mais amplo. A inserção terminológica das humanidades digitais na pesquisa brasileira de organização e representação do conhecimento é escassa, então, conforme podemos recuperar. Também concluímos que existem diversas vertentes dentro das humanidades digitais e da organização e representação do conhecimento em convergência. Então, por exemplo, os próprios trabalhos que foram recuperados tinham enfoque nas tecnologias de informação e comunicação, acervos históricos, como se apresentam na ciência da informação, como se apresentam aos historiadores, e acreditamos que tem outras áreas para serem exploradas ainda. Por isso, nós chegamos à conclusão de que tem muita oportunidade para novas pesquisas com provável crescimento no futuro. Essas são as nossas referências, e eu gostaria de agradecer a atenção de todos e pelo espaço cedido para apresentar a pesquisa. Muito obrigada.